No final da guerra, muitos perpetradores foram levados a julgamento. Outros fugiram, e alguns morreram ao lado de Hitler no coração do bunker. Mas seus sobrenomes não desapareceram. Décadas depois, os herdeiros do Terceiro Reich ainda estão vivos. Alguns romperam com o passado, mudaram de identidade ou escolheram o exílio interno. Outros mantiveram fortunas familiares, ocuparam cargos, mantiveram registros ou simplesmente permaneceram em silêncio. O sangue os liga àqueles que projetaram o sistema mais letal do século XX. Quem são os descendentes dos líderes nazistas? Que parte do Reich continua viva naqueles que o herdaram? E o que acontece quando o que você herda não é apenas um nome, mas um crime? Clã Goebbels, os herdeiros invisíveis de Magda e Joseph. A holding Harold Quandt opera a partir de Bad Homburg como uma das estruturas patrimoniais mais discretas da Alemanha. 5 mulheres controlam participações lá, incluindo BMW, investimentos em tecnologia e ativos imobiliários avaliados em bilhões de euros. Suas reuniões trimestrais acontecem em salas corporativas, sem fotos de família, sem recordações históricas, sem referências ao passado que construiu sua fortuna. Bettina, Gabriele, Annette, Catarina e Patrícia Quandt administram o legado de Günther Quandt, um industrial que durante o Terceiro Reich converteu suas fábricas em centros de produção de guerra usando 50.000 trabalhadores escravos. Prisioneiros judeus, poloneses e soviéticos fabricavam baterias de submarinos, componentes de mísseis e armas em fábricas onde as taxas de mortalidade não eram registradas em documentos oficiais. Fortuna Quandt foi construída por meio de métodos que iam além do trabalho escravo. Durante a década de 1930, Günther Quandt estava ativamente envolvido na arianização de negócios judaicos, um processo pelo qual negócios prósperos eram confiscados de seus proprietários originais e transferidos para empreendedores alemães a preços ridiculamente baixos. A empresa têxtil dos irmãos Simpson, em Suhl, as oficinas mecânicas da família Goldschmidt, em Hannover, e a fábrica de componentes elétricos de Samuel Hirsch, em Stuttgart, foram adquiridas pela Quandt por frações de seu valor real. O sistema operava com eficiência burocrática. As autoridades nazistas avaliaram as propriedades judaicas abaixo do valor de mercado. Os proprietários originais foram forçados a vender sob ameaça de deportação, e empreendedores colaboracionistas como Quandt adquiriram ativos industriais inteiros por quantias nominais. Em muitos casos, os antigos proprietários foram posteriormente deportados para campos de concentração, eliminando qualquer possibilidade de reivindicações futuras. A ligação familiar surge em um detalhe genealógico que as irmãs preferem omitir. Magda Goebbels era a avó delas. A esposa do ministro da propaganda, mãe simbólica do Reich, assassina seus próprios filhos no bunker de Hitler. Em 1º de maio de 1945, Magda sedou seus 6 filhos com morfina e depois inseriu cápsulas de cianeto em suas bocas. Ela os vestiu com camisolas brancas, penteou seus cabelos e voltou para o corredor do bunker com os olhos vermelhos. Horas depois, ele cometeu suicídio junto com Joseph Goebbels no jardim. Para ela, um mundo sem o nacional-socialismo não valia a pena viver. A BMW representa seu ativo mais visível. Quando a montadora enfrentou a falência na década de 1960, Herbert Quandt a resgatou, estabelecendo o controle acionário da família, que permanece até hoje. As irmãs herdaram essas participações em 1978, tornando-se acionistas majoritárias de uma marca com um faturamento anual de dezenas de bilhões. Cada BMW vendido no mundo gera dividendos que vão para contas bancárias cujas origens podem ser rastreadas até câmaras de gás e quartéis de trabalho escravo. Sua gestão de ativos evita qualquer exposição pública. Elas não aparecem em listas de empresárias influentes, não dão entrevistas para a mídia financeira, não participam de fóruns econômicos. A gestão operacional fica a cargo de gestores profissionais, enquanto eles se limitam a tomar decisões estratégicas em reuniões familiares fechadas, realizadas em alemão, idioma que todos falam fluentemente, apesar de décadas de vida internacional. Em 2011, a pressão da mídia forçou um reconhecimento histórico. O documentário O Silêncio dos Quandts expôs pela primeira vez a colaboração direta da família com o nazismo, exibindo documentos e depoimentos sobre o uso sistemático de trabalho escravo.
A pressão pública forçou as irmãs a contratar o historiador Joachim Scholtisek, um estudo independente que documentou a colaboração empresarial de Günther em mais de 1000 páginas quanto com o regime nazista. Relatório Scholtisek revelou detalhes devastadores. Na fábrica de Hannover-Stöcken, mais de 20.000 trabalhadores forçados fabricaram torpedos e munições em condições que causaram milhares de mortes por exaustão, desnutrição e doenças. Nas fábricas da AFA, Fabrik Sonnenburg, prisioneiros de guerra soviéticos produziram baterias de submarinos trabalhando em turnos de 16 horas com rações de sobrevivência. Os registros contábeis da época registravam esses trabalhadores como unidades de produção, não como seres humanos. Gabriele Quandt, o mais velho, emitiu declarações reconhecendo esses laços familiares após a divulgação do relatório. Patrícia expressou profundo pesar pelo sofrimento causado durante o regime nazista. Entretanto, esses protestos não resultaram em compensações financeiras significativas ou mudanças na estrutura de ativos. As fábricas onde trabalhadores escravos morreram continuam a operar sob nomes corporativos modernos. Os dividendos continuam a fluir para as mesmas contas bancárias que se beneficiaram do genocídio. Bettina Quandt representa a única ruptura visível nessa gestão silenciosa. Aos 16 anos, ela descobriu a verdadeira identidade de Magda Goebbels quando um professor de história mostrou fotos da família de Joseph Goebbels na aula. Ele reconheceu imediatamente sua avó nas imagens oficiais do regime. Naquela noite, ele confrontou sua mãe, que confirmou a conexão familiar que ele havia mantido escondida durante anos. A revelação levou Bettina a uma crise de identidade que a levou à conversão ao judaísmo, ao casamento com um descendente de sobreviventes do Holocausto e ao afastamento permanente de sua herança familiar. Suas irmãs escolheram caminhos menos dramáticos, mas igualmente distantes do escrutínio. Gabriele se voltou temporariamente para o ativismo marxista durante a década de 1970, participando de manifestações estudantis e grupos radicais de esquerda, como se o comunismo pudesse expiar os pecados capitalistas de seu bisavô. Catarina dedicou-se ao mundo do entretenimento e do convívio, frequentando os meios artísticos europeus onde seu sobrenome Quandt não gerou reconhecimento histórico. Annette constituiu família numerosa na Suíça e aposentou-se completamente dos negócios, dedicando-se à filantropia discreta. Patrícia concluiu seus estudos em biologia molecular em Nova York e manteve um perfil acadêmico discreto, especializando-se em pesquisa genética em laboratórios particulares. A estrutura atual da holding permite uma gestão profissional sem envolvimento pessoal direto. Os escritórios em Bad Homburg empregam 43 pessoas, consultores financeiros especializados, consultores jurídicos internacionais, gestores de patrimônio com experiência em ativos complexos e analistas que monitoram mercados globais. As decisões estratégicas são tomadas em reuniões familiares fechadas, realizadas 3 vezes por ano, mas as operações do dia a dia acontecem sem a presença visível dos herdeiros. Nas últimas décadas, essa configuração tem se mostrado eficaz na preservação e multiplicação do capital herdado. Os investimentos se diversificaram em setores de tecnologia, participações em startups alemãs de inteligência artificial, imobiliário, propriedades comerciais em Frankfurt e Munique, e setores financeiros, fundos de investimento que operam em mercados asiáticos. A herança não apenas foi mantida, mas cresceu exponencialmente desde a herança inicial em 1978. Os arquivos privados da família permanecem inacessíveis sob a custódia de escritórios de advocacia suíços especializados em descrição patrimonial. Não há memórias autorizadas, correspondência publicada ou documentação histórica disponível para pesquisadores. Essa opacidade contrasta com outras famílias empresariais alemãs, como as famílias Krupp e Thyssen, que abriram parcialmente seus arquivos históricos para facilitar estudos acadêmicos sobre seu envolvimento no regime nazista. Em Mau-Homburg, os escritórios da holding Harold A. Quandt ocupam um discreto edifício de vidro e aço no distrito financeiro. Funcionários jovens, tecnologia moderna, relatórios trimestrais digitalizados, reuniões virtuais com gerentes internacionais. A modernidade corporativa efetivamente enterrou o passado criminoso.
Nada nas instalações indica que eles administram dividendos que têm sua origem final no trabalho escravo organizado por Heinrich Himmler e supervisionado por Rudolf Höss. As 5 irmãs conseguiram o que muitos descendentes de líderes nazistas não conseguiram: transformar uma herança comprometida em uma gestão de ativos respeitável que gera lucros crescentes sem questionamento público significativo. A BMW está listada em bolsas de valores internacionais, gera empregos diretos para 150 mil pessoas e produz veículos valorizados mundialmente por sua qualidade e inovação tecnológica. A origem dessa participação acionária ficou reduzida a uma nota histórica em estudos acadêmicos que poucos leem e menos ainda lembram. Os Höss, os netos do comandante de Auschwitz. Rainer Höss transforma salas de aula em tribunais históricos, onde ele próprio está sentado no banco dos réus. Não como culpado, mas como portador de um sobrenome que abre feridas que outros preferem manter fechadas. Seu escritório em Munique reúne cartas de estudantes que, depois de ouvi-lo, escrevem: "Nunca pensei que conheceria o neto do comandante de Auschwitz. Algumas expressam gratidão, outras confusão, várias contêm ameaças. Sua organização, a Footsteps, opera com um orçamento apertado e uma agenda lotada. 150 palestras anuais em escolas alemãs, austríacas e polonesas, acompanhando sobreviventes octogenários visitando a Alemanha para testemunhar. Participação em documentários que buscam explicar como Auschwitz foi possível. O calendário deles não tem espaços vazios entre setembro e junho, período em que o sistema educacional europeu exige constantemente sua presença. Rudolf Höss não era simplesmente o comandante de Auschwitz. Ele foi o arquiteto de sua transformação na máquina de morte mais eficiente da história. Quando ele chegou ao campo em maio de 1940, Auschwitz era uma instalação relativamente pequena projetada para prisioneiros políticos poloneses. Sob sua administração, tornou-se um complexo industrial de extermínio, ocupando 40 quilômetros quadrados e incluindo mais de 40 subcampos. Höss morava com sua família dentro do complexo, em uma residência de 10 cômodos construída especificamente para o comandante. A casa incluía uma cozinha moderna, banheiros com água quente, uma biblioteca pessoal e um jardim cuidado pelos prisioneiros do campo. Seus 5 filhos cresceram observando as chaminés dos crematórios das janelas de seus quartos. A família tinha empregados forçados, 2 mulheres testemunhas de Jeová que limpavam a casa e preparavam refeições sob constantes ameaças. Crianças Höss brincavam no jardim enquanto as câmaras de gás operavam a metros de distância. Eles andavam de bicicleta pelas trilhas do complexo, nadavam em piscinas construídas pelos prisioneiros e comemoravam aniversários com bolos feitos pelos cozinheiros do campo. Essa normalidade doméstica coexistiu com o assassinato sistemático de 1 milhão de pessoas. O pai de Rainer cresceu nesse ambiente, onde o genocídio era uma parte rotineira do trabalho de seu pai, e o sofrimento em massa era o cenário cotidiano de sua infância. Rainer herdou documentos familiares que constituem seu principal material educacional. O arquivo inclui correspondência entre Rudolf e Heinrich Himmler sobre melhorias técnicas nos métodos de extermínio, fotografias da vila da família com prisioneiros trabalhando no jardim e cartas de Rudolf para sua esposa descrevendo progresso satisfatório nas operações especiais. Também preserva objetos do cotidiano, a máquina de escrever na qual Rudolf escrevia relatórios sobre capacidade de extermínio, o relógio de bolso que ele usava durante as inspeções nas câmaras de gás e os brinquedos de seus filhos encontrados no sótão da casa da família. Em 2009, ele inicialmente ofereceu esses pertences ao Memorial Yad Vashem, gerando controvérsia internacional. Sobreviventes do Holocausto e acadêmicos interpretaram a oferta como uma tentativa de lucrar financeiramente com a memória do genocídio. Jornais israelenses publicaram artigos questionando os motivos de Rainer. Ele acabou doando todos os materiais ao Instituto de História Contemporânea de Munique, onde permanecem arquivados para pesquisa acadêmica sob restrições de acesso que protegem a sensibilidade histórica. A ruptura familiar foi finalmente consumada em 2009, quando ele foi oficialmente deserdado por meio de um documento notarial assinado por seu pai. A decisão da família concluiu que as declarações públicas de Rainer traíram a memória de seu avô e desgraçaram o nome Höss.
Desde então, ele vive exclusivamente de mensalidades de aulas, entre 500 e 1.500 euros dependendo da instituição, e contribuições educacionais, mantendo um padrão de vida modesto em apartamentos alugados, dos quais muda frequentemente por questões de segurança. As ameaças que recebeu documentam a persistência de redes neonazistas na Alemanha e na Áustria. Grupos de extrema-direita o consideram um traidor da herança germânica e um agente do lobby judaico internacional. Em 2015, supremacistas brancos se passaram por ele em fóruns online para vincular seu nome à propaganda de negação do Holocausto, publicando supostas declarações nas quais Rainer reconheceu que o Holocausto havia sido exagerado por interesses sionistas. A operação de desinformação exigiu a intervenção das autoridades alemãs e proteção policial por vários meses. Em Auschwitz-Birkenau, ele orienta regularmente grupos de estudantes israelenses, alemães e poloneses. Sua presença como neto do comandante gera reações que vão da rejeição inicial à curiosidade mórbida sobre sua perspectiva única. Alguns estudantes israelenses inicialmente se recusam a ouvi-lo, considerando sua presença obscena no local onde seu avô organizou o assassinato de seus parentes. No entanto, a maioria acaba reconhecendo o valor educativo do seu testemunho. O momento mais fotografado e controverso de sua carreira foi seu abraço público com Eva Moses. Kor, sobrevivente dos experimentos médicos de Joseph Mengele. O encontro ocorreu durante uma visita memorial a Auschwitz em 2014. A imagem do neto do comandante abraçando um sobrevivente de 90 anos viralizou no mundo todo, mas dividiu opiniões sobre a adequação de gestos reconciliatórios em espaços sagrados de memória do Holocausto. Seu trabalho com sobreviventes inclui facilitação logística prática para idosos que visitam a Alemanha para depoimentos educacionais. Coordena acomodações em hotéis, transporte adaptado para pessoas com mobilidade reduzida e assistência médica durante visitas a campos de concentração que podem ser emocionalmente devastadoras. Essa colaboração prática gradualmente construiu confiança com as famílias dos sobreviventes que inicialmente estavam cautelosas com alguém com o sobrenome Hus. Especialistas em educação sobre o Holocausto reconhecem a eficácia única de seu método educacional. O professor Klaus Tschira, da Universidade de Heidelberg, documentou que os alunos que assistem às palestras de Rainer demonstram uma retenção 40% maior de informações históricas específicas e desenvolvem uma compreensão mais profunda dos mecanismos burocráticos que tornaram o genocídio possível. Sua presença física, como descendente do perpetrador, gera um impacto emocional que complementa a educação histórica tradicional baseada em livros e documentários. Documentários da BBC, ZDF e PBS o apresentaram como figura central em programas sobre Auschwitz. Ele nunca cobra por essas aparições, condicionando sua participação à manutenção da precisão histórica dos programas e à evitação do sensacionalismo. Suas palavras na tela são invariavelmente diretas. Meu avô foi um assassino em massa. Não há justificativa possível para o que ele fez. Minha obrigação é garantir que as pessoas entendam como isso foi possível. O sangue de Amon Goeth, Jennifer Tige, a neta afro-alemã do comandante de Plaszow. Uma biblioteca de Hamburgo se tornou o epicentro do colapso de identidade quando Jennifer Tige reconheceu sua mãe biológica nas páginas de um livro que contava a história de Mônica Hertwig, filha de Amon Goeth, o comandante de Plaszow que atirava em prisioneiros de sua sacada. O carrasco imortalizado por Ralph Fiennes em A Lista de Schindler era seu avô materno. O livro foi intitulado Ich Confusão Droga Meu Vaterlieben, oder Eu Tenho que Amar Meu Pai, certo? A autobiografia de uma mulher que viveu toda a sua vida sob a sombra de um criminoso de guerra. A contradição existencial era devastadora. Uma mulher afro-alemã, criada na cultura alemã, educada em Israel, ligada a comunidades judaicas, descobriu que era descendente do criminoso nazista famoso por sua crueldade sádica. Sua pele negra, suas feições africanas, representavam exatamente o que seu avô consideraria subhumano e destinado ao extermínio, de acordo com as leis raciais que ele mesmo aplicava diariamente em Plaszow. Amon Goeth chegou a Cracóvia em fevereiro de 1943 com a missão de construir e administrar o campo de concentração de Plaszow. Um mês depois, ele liderou a liquidação brutal do gueto de Cracóvia,
Uma operação que deportou trabalhadores úteis para o novo campo e assassinou o restante nas ruas ou os enviou diretamente para Auschwitz. Ele também supervisionou a eliminação do gueto de Tarnow, demonstrando uma eficiência administrativa que impressionou seus superiores da SS. Sua presença em Plaszow deixou uma marca de terror sistemático e sadismo pessoal. Todas as manhãs, ele realizava inspeções, durante as quais executava prisioneiros sem aviso por infrações imaginárias. Andar muito devagar, parar para descansar, olhar diretamente para os guardas. Ele tinha 2 cães alemães treinados especificamente para dilacerar prisioneiros, animais que ele usava como instrumentos de tortura psicológica e física. Um cozinheiro foi morto porque a sopa estava muito quente. Uma costureira porque dobrou uma camisa incorretamente, um carpinteiro porque levou 5 minutos a mais para concluir uma tarefa. Jennifer morou em Tel Aviv quando tinha 20 e poucos anos, aprendeu hebraico fluentemente e estabeleceu amizades profundas em comunidades judaicas israelenses. Sua identidade foi conscientemente construída em torno de laços culturais com Israel, rejeição do racismo histórico alemão e solidariedade com as vítimas do genocídio. Eu visitei Yad Vashem como peregrino, não como turista. A descoberta de que ela era neta direta do carrasco de Plaszow causou uma crise psicológica que exigiu hospitalização psiquiátrica por 3 semanas em 2008. Seu livro autobiográfico, Amon, Meu Avô Seria Ter Shot Me, foi escrito em colaboração com o jornalista Nicholas Selmayr durante um processo terapêutico que durou 2 anos e meio. O trabalho incluiu uma pesquisa exaustiva sobre Plaszow, com base em depoimentos de sobreviventes, entrevistas com Helen Hirsch e Helen Jonas, as 2 empregadas judias que trabalhavam na vila de Guth, e uma reconstrução meticulosa dos silêncios familiares que deliberadamente ocultaram a identidade criminosa do avô. O processo de escrita revelou detalhes devastadores sobre a vida cotidiana em Plaszow, sob a administração de Guth. Colina Ujova Gorka, dentro do campo, tornou-se um local comum de execuções em massa, onde os prisioneiros eram forçados a cavar suas próprias covas antes de serem fuzilados. Goethe aplicava punições coletivas sistemáticas. Se um prisioneiro escapasse, 10 eram mortos em retaliação. Se alguém fosse pego roubando comida, todo o quartel ficaria sem rações por 1 semana. Aleatório, a House publicou o livro em 2013, alcançando imediatamente o status de best-seller na Alemanha, com mais de 300 mil cópias vendidas no primeiro ano. Traduções para 15 idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, holandês, sueco, norueguês, dinamarquês, polonês, tcheco, húngaro, russo, japonês, coreano e hebraico, e distribuição internacional geraram royalties de mais de 800 mil euros, o que proporcionou a Jennifer estabilidade financeira para se dedicar exclusivamente a atividades educacionais. Sua residência atual em Hamburgo reflete essa nova identidade. Um apartamento espaçoso no bairro de Altona, onde ela cria seus 2 filhos, Niklas, 15, e David, 12, cercado por uma biblioteca que combina livros sobre a história do Holocausto, cultura africana e literatura alemã contemporânea. As paredes exibem fotografias de suas viagens à Nigéria, país de origem de seu pai biológico, Israel e Polônia, continentes e países que representam os aspectos complexos e irreconciliáveis de sua herança multicultural. Seu trabalho como consultora intercultural em empresas alemãs aproveita sua experiência pessoal única para melhorar as políticas corporativas de diversidade e inclusão. Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank e BMW o contrataram para treinar executivos sobre sensibilidade cultural no contexto alemão contemporâneo. Seus honorários, entre 2.000 e 5.000 euros por dia de trabalho, refletem a especificidade de sua especialidade. Uma mulher afro-alemã descendente de um criminoso nazista que entende de dentro as complexidades da identidade, da memória e da responsabilidade histórica. As palestras que ele ministra seguem uma estrutura específica desenvolvida ao longo de anos de experiência. Ele começa narrando sua descoberta familiar sem dramatização excessiva, continua analisando as contradições de identidade que sua existência representa, uma potencial vítima do próprio avô, e conclui refletindo sobre o racismo histórico e contemporâneo. Suas intervenções duram exatamente 90 minutos, incluem 30 minutos de perguntas e sempre terminam com a mesma frase.
O sangue não determina o destino, mas a consciência determina as decisões. Redes alemãs e internacionais documentaram sua história extensivamente. CNN, BBC e ARD produziram extensas reportagens sobre seu caso, com ênfase particular no paradoxo racial que sua existência representa. O curta-metragem de animação Holy Holocausto adaptou sua experiência usando técnicas de animação que visualizam a fratura da identidade, enquanto documentários como Descendentes do Reich e Meu Legado Nazista a apresentam como uma figura central no debate contemporâneo sobre a herança nazista. Uma agência de gestão com sede em Londres cuida dessas participações, coordenando honorários que variam de 5.000 a 15.000 euros, dependendo da produção e do alcance internacional. Jennifer cria seus filhos em Hamburgo, explicando gradualmente a história da família, sem transformá-la em um segredo vergonhoso ou uma obsessão dominante. Suas metodologias pedagógicas para abordar legados históricos complexos foram estudadas e adotadas por terapeutas familiares alemães especializados em traumas intergeracionais. Yad Vashem utiliza seus materiais educacionais em programas internacionais, enquanto o Goethe-Institut os inclui regularmente em conferências sobre a construção da identidade alemã contemporânea em contextos multiculturais. Seu próximo projeto de publicação explorará especificamente a experiência de seus filhos como descendentes de terceira geração de criminosos nazistas. A editora Rowohlt demonstrou interesse comercial significativo nessa perspectiva, que examinaria como as crianças contemporâneas processam o conhecimento de ter um bisavô criminoso de guerra, enquanto são elas próprias cidadãs alemãs de ascendência mista em uma sociedade que se define como multicultural, mas mantém tensões raciais persistentes. O relacionamento com Monika Hertwig, sua mãe biológica, permanece distante e emocionalmente complexa. Os encontros esporádicos documentados por Jennifer em diários pessoais, que poderiam constituir material para um segundo livro, revelam a impossibilidade de estabelecer um vínculo tradicional entre mãe e filha. Monika, agora com 78 anos, representa para Jennifer o silêncio e a negação que caracterizaram a Alemanha do pós-guerra. Gerações que preferiram não saber, não perguntar, não confrontar a participação de suas famílias no genocídio. Linhagem Himmler, descendentes do arquiteto do Holocausto. Katharina Himmler transformou seu sobrenome amaldiçoado em uma ferramenta de pesquisa histórica, aplicando rigorosa metodologia acadêmica para desmantelar mitos familiares que sobreviveram por décadas nas narrativas alemãs do pós-guerra. Sua obra, Os Irmãos Himmler, não é apenas uma biografia familiar, mas também um raio-x de como funcionavam as cumplicidades cotidianas que tornaram o genocídio possível nos níveis doméstico, profissional e social. Heinrich Himmler construiu o aparato repressivo mais eficaz do Terceiro Reich, transformando a SS de uma unidade de proteção de 300 homens em 1929 em uma estrutura paramilitar de quase 1 milhão de membros em 1945. Sua influência se estendeu muito além do controle policial. A partir de 1943, ele também chefiou o Ministério do Interior do Reich, articulando uma administração estatal completa baseada no terror sistemático, na classificação racial e no extermínio industrial. Sob seu comando, nasceram os Einsatzgruppen, esquadrões móveis de aniquilação que acompanharam o exército alemão em sua invasão da Europa Oriental, executando comunidades inteiras de judeus, intelectuais poloneses, oficiais soviéticos e ciganos. Esses grupos assassinaram mais de 1 milhão de pessoas por meio de tiroteios em massa em florestas, ravinas e valas comuns. Himmler também centralizou a rede de campos de concentração sob a administração especializada da SS, transformando Dachau, Buchenwald, Mauthausen e mais tarde Auschwitz em centros industriais de extermínio. A pesquisa de Katrin documentou que Ernst Himmler, seu avô, não foi o espectador passivo apresentado nas narrativas familiares por décadas. Membro ativo da SS desde 1933, com o número de membro 239.795, Ernst trabalhou como engenheiro de som na Reichsrundfunkgesellschaft, Rádio Nacional do Reich, uma posição que o tornou um colaborador direto da máquina de propaganda nazista.
Nessa função técnica, ele participou da disseminação dos discursos de Hitler, das transmissões antissemitas e dos programas que preparavam psicologicamente a população alemã para aceitar medidas genocidas. Katrin descobriu nos arquivos da família incluíam cartas nas quais Ernst expressava entusiasmo pelas medidas necessárias contra elementos indesejáveis e recomendava especificamente a deportação de engenheiros judeus de empresas onde realizavam trabalho técnico. Uma carta datada de março de 1943, endereçada às autoridades trabalhistas de Munique, descreve como urgente e necessária a transferência de Samuel Goldstein, um técnico em radioeletrônica cuja presença afeta o moral alemão da equipe de trabalho. Goldstein foi deportado para Theresienstadt 6 semanas depois. Sua formação acadêmica em ciência política na Universidade Livre de Berlim lhe forneceu ferramentas metodológicas para abordar sistematicamente a história da família sem cair em justificativas emocionais ou negações defensivas. Ela concluiu sua pesquisa de doutorado sobre a política externa alemã contemporânea, com foco específico nas relações entre a República Federal e Israel, um tópico que assumiu uma dimensão pessoal quando conheceu seu futuro marido enquanto pesquisava arquivos diplomáticos israelenses. A publicação de Os Irmãos Himmler, em 2005, foi baseada na análise rigorosa de mais de 1000 cartas privadas trocadas entre Heinrich, sua esposa Margarete, sua filha Gudrun e parentes fora do círculo imediato do poder nazista. Esses documentos, preservados em caixas de papelão no porão da casa da família, revelaram o processo gradual de internalização da ideologia nazista na vida doméstica diária de uma família alemã educada de classe média. As cartas mostravam como Heinrich descrevia suas atividades criminosas para sua família usando eufemismos burocráticos que escondiam a realidade do extermínio por trás da linguagem administrativa. Referências a reassentamentos, medidas especiais, resolução de problemas demográficos e limpeza territorial apareceram na correspondência familiar, juntamente com comentários sobre férias, saúde das crianças e assuntos domésticos. Essa normalização linguística do genocídio ilustrou como as famílias alemãs processavam e aceitavam crimes em massa por meio da desconexão semântica entre ações e consequências. Seu trabalho não apenas documentou crimes individuais, mas também analisou os mecanismos familiares e sociais que construíram narrativas justificativas durante o período pós-guerra. A pesquisa revelou como milhares de famílias alemãs adotaram narrativas em que seus parentes não sabiam o que realmente estava acontecendo, estavam apenas seguindo ordens, tentavam ajudar quando podiam ou eram internamente contra, mesmo sem conseguir expressar isso. Essas construções míticas bloquearam uma compreensão real de como o regime nazista funcionava e facilitaram a reintegração social dos perpetradores sem assumir a responsabilidade histórica. As reações da família à postagem foram imediatas e controversas. Setores conservadores da família Himmler, especialmente tios e primos do ramo bávaro, acusaram Katrin de trair a memória da família e manchar o nome da família por dinheiro judaico. Alguns parentes cortaram a comunicação permanentemente, excluindo-a de reuniões familiares e celebrações tradicionais. Ao mesmo tempo, grupos neonazistas alemães e austríacos a ameaçaram por desonrar a grandeza do Reichsführer e servir a interesses anti-alemães. Essas ameaças, documentadas pela polícia alemã, exigiram precauções de segurança por 2 anos após a publicação. Sua decisão de manter o sobrenome Himmler, ao contrário de outros descendentes que o mudaram legalmente, responde a uma convicção ética e metodológica específica. Ele acredita que mudar o nome não altera a história da família nem elimina responsabilidades herdadas e prefere demonstrar publicamente que o nome Himmler pode ser associado a pesquisas rigorosas, responsabilidade histórica e compromisso com a memória, em vez de exclusivamente a crimes genocidas. Essa posição a distingue de primos que mudaram seus sobrenomes para variações como Himmel ou Himmels para evitar o reconhecimento público. Bairro de Prenzlauer Montanha gentrificada, onde vive em um apartamento de 4 cômodos com uma biblioteca especializada, Katrin segue uma carreira dupla como cientista política em relações internacionais e como pesquisadora histórica independente. Sua casa reflete esse foco duplo.
As prateleiras combinam literatura acadêmica sobre diplomacia contemporânea com arquivos históricos familiares, documentação sobre o funcionamento da SS e correspondência pessoal que forma a base para o trabalho contínuo sobre a memória alemã. Sua situação familiar atual inclui casamento desde 2001 com Ari Pautiel, um cidadão israelense especializado em história europeia contemporânea que ela conheceu durante uma pesquisa nos arquivos do Yad Vashem. Seu filho, Daniel Himmler Pautiel, nascido em 2003, representa uma convergência simbólica de memórias históricas aparentemente irreconciliáveis. Neto de uma vítima do Holocausto por parte de pai, bisneto do arquiteto do Holocausto por parte de mãe. Essa configuração familiar levou Katrin a desenvolver abordagens pedagógicas específicas para explicar histórias complexas sem gerar traumas psicológicos desnecessários, mas sem obscurecer responsabilidades históricas fundamentais. Universidades alemãs, israelenses e americanas solicitam regularmente seus serviços como palestrante especializada na transmissão intergeracional da memória histórica. Munique, Heidelberg, Humboldt, Harvard, Yale, Hebraico. A Universidade e Tel Aviv organizaram seminários monográficos sobre suas pesquisas metodológicas. Suas taxas acadêmicas, entre 3.000 e 8.000 euros por palestra, dependendo da instituição e da duração, fornecem renda suficiente para manter uma dedicação parcial à pesquisa histórica independente e, ao mesmo tempo, desenvolver uma carreira em consultoria política internacional. Sua atividade editorial continuou com projetos sobre a memória histórica alemã que vão além de seu caso familiar específico. Ele colabora com revistas acadêmicas especializadas como Vierteljahresheft'e para Zeitgeschichte e Geschichte e a Gesellschaft. Participa de projetos coletivos sobre responsabilidade intergeracional financiados por fundações alemãs e contribui para estudos comparativos sobre descendentes de perpetradores de genocídio em diferentes contextos históricos: Armênia, Ruanda, Bósnia, Camboja. Suas publicações posteriores a Os Irmãos Himmler analisaram comparativamente famílias alemãs que enfrentaram seu passado nazista de forma diferente. O estudo Silêncio e Fala, Estratégias Familiares na Alemanha do Pós-Guerra, 2011, documentou casos de famílias que escolheram o confronto ativo, como os descendentes de Klaus von Stauffenberg, a negação persistente, como setores da família Göring, e a gestão silenciosa, como ramos da família Krupp. Este estudo comparativo revelou que as respostas familiares ao passado nazista não dependiam da gravidade dos crimes cometidos, mas sim de fatores culturais, educacionais e econômicos específicos de cada grupo familiar. Katharina Himmler transformou um sobrenome amaldiçoado em uma ferramenta para conhecimento rigoroso do funcionamento das famílias alemãs durante e depois do nazismo. Seu filho, Daniel, criado conhecendo a história alemã e israelense por meio do pai, representa uma nova geração que herda memórias complexas, porém honestas, sobre responsabilidades históricas. Em Berlim, este cientista político de 56 anos continua a demonstrar que confrontar o passado familiar com metodologia acadêmica gera uma compreensão mais profunda e socialmente útil do que o silêncio defensivo, a negação sistemática ou a dramatização emocional que caracterizaram muitas abordagens alemãs ao legado nazista. Família Göring, Bettina Göring e extinção voluntária. Nas montanhas do Novo México, Bettina Göring cultiva plantas medicinais e pratica terapias energéticas em uma casa que ele construiu com materiais naturais, projetada especificamente para apagar qualquer conexão visual ou simbólica com a Europa. Sua decisão mais radical não foi o exílio geográfico, mas a esterilização voluntária aos 30 anos. Ele cortou biologicamente a linhagem de Hermann. Göring passou por uma cirurgia irreversível que ela mesma descreve como o ato mais importante da minha vida. Seu tio-avô, Hermann Göring, acumulou poder no Terceiro Reich a partir de múltiplas posições estratégicas que o tornaram um dos principais arquitetos do regime. Fundador da Gestapo em 1933, comandante supremo da Luftwaffe, responsável pelo plano quadrienal que controlou grandes setores da economia alemã durante a guerra, e um dos principais organizadores da pilhagem sistemática de arte durante a ocupação europeia. Hitler lhe deu a patente única de Reichsmarschall, uma posição superior a qualquer outro comandante militar do regime.
Sua assinatura pessoal aparece na ordem que lançou oficialmente a solução final. Durante a ocupação da França, Göring supervisionou pessoalmente o roubo de obras de arte em uma escala nunca vista antes na história. Seu nome aparece mais de 130 vezes em arquivos aliados sobre pilhagem cultural. As peças selecionadas acabaram em sua residência em Karen Hall, uma propriedade opulenta de 100 mil acres convertida em um santuário pessoal contra a pilhagem europeia. Estima-se que sua coleção pessoal valia mais de 200 milhões de dólares na época, incluindo obras de Monet, Van Gogh, Renoir e esculturas clássicas roubadas de museus franceses, holandeses e poloneses. A desintegração familiar de Bettina começou dramaticamente aos 13 anos, quando sua avó paterna, que mantinha laços pessoais estreitos com Hermann durante o regime, Göring negou sistematicamente a existência do Holocausto durante um confronto familiar. A velha senhora exibia retratos de Hermann na sala principal da casa. Referia-se a ele como o Grande Hermann nas conversas cotidianas e afirmava que os campos de concentração eram locais de trabalho onde os judeus viviam melhor do que muitos alemães. Incapaz de viver com essa negação ativa, Bettina deixou a casa da família naquela mesma noite sem se despedir. Sua adolescência foi passada de forma irregular em comunidades hippies, movimentos espirituais e comunidades contraculturais que floresceram na Europa e na América durante as décadas de 1970 e 1980. Ela viveu em ashrams na Índia, participou de cerimônias indígenas no México, juntou-se a comunidades femininas na Califórnia, experimentou drogas psicodélicas em Amsterdã e buscou constantemente filosofias que lhe permitissem construir uma identidade completamente separada de seu sobrenome alemão. Cada experiência representou uma tentativa de se reinventar em longe da história europeia que marcava seu sangue desde o nascimento. Enquanto estava em uma comunidade espiritual em Goa, na Índia, Bettina tomou a decisão mais radical de sua vida: esterilização voluntária aos 30 anos por laqueadura realizada em um hospital local. A intervenção cirúrgica não se deveu a razões médicas ou econômicas, mas sim a uma profunda convicção filosófica de que certos sobrenomes não merecem continuidade biológica. Seu irmão Klaus tomou a mesma decisão ao fazer uma vasectomia, expressando-a com uma frase que Bettina cita frequentemente: "Cortei a linhagem. Hermann Göring morre comigo." A escolha do Novo México como residência permanente foi uma resposta à busca por um ambiente cultural completamente alheio à história europeia, onde seu sobrenome não gerasse reações automáticas de reconhecimento, repulsa ou curiosidade mórbida. Em Santa Fé e mais tarde em Taos, ele encontrou comunidades de imigrantes, artistas alternativos, terapeutas holísticos e buscadores espirituais, onde seu sobrenome Göring não desencadeou referências históricas imediatas. Essa invisibilidade cultural permitiu que ele construísse uma identidade profissional e pessoal completamente desconectada de sua herança familiar. Sua atividade profissional atual se concentra em terapias holísticas que combinam técnicas energéticas aprendidas na Índia, trabalho com plantas medicinais nativas do Novo México e práticas de cura corporal baseadas em tradições xamânicas. Ele atende clientes locais em sua casa, entre 15 e 20 pacientes regulares. Ocasionalmente participa de retiros espirituais organizados na região por comunidades da Nova Era, e oferece sessões de liberação emocional para pessoas que sofreram traumas familiares. Sua renda mensal varia entre $2.000 e $3.000, o suficiente para manter um padrão de vida austero, mas confortável. Ele aparece ocasionalmente em documentários como Bloodlines, 2007, e Hitlers, 2007. Crianças, 2011, mas apenas sob condições contratuais rigorosas que evitam sensacionalismo, dramatização excessiva ou abordagens que transformem sua história em um espetáculo midiático. Ela não busca a atenção do público nem considera sua experiência uma mensagem política universal. Sua vida em Taos é deliberadamente mantida longe de debates sobre memória histórica, educação sobre o Holocausto ou responsabilidades intergeracionais alemãs. A esterilização a que ele foi submetido aos 30 anos, juntamente com a decisão idêntica de seu irmão Klaus, representa o fim biológico definitivo da linhagem direta de Hermann Göring.
Ambos os irmãos consideravam conscientemente que certos sobrenomes, devido à magnitude dos crimes a eles associados, não mereciam continuidade genética nas gerações futuras. Essa decisão radical ilustra até onde alguns descendentes estão dispostos a ir para romper completamente com legados históricos que consideram moralmente intoleráveis. Sua casa atual nos arredores de Taos, construída com adobe e madeira recuperada usando técnicas arquitetônicas tradicionais do sudoeste americano, funciona simultaneamente como uma residência particular e um espaço terapêutico onde ele recebe clientes. O ambiente foi projetado intencionalmente para promover tranquilidade emocional e total desconexão de referências europeias. Jardins com plantas medicinais nativas, espaços de meditação orientados de acordo com os princípios do Feng Shui e ausência total de objetos, livros, músicas ou imagens que lembrem a Alemanha, o nazismo ou a história europeia do século XX. Nas montanhas do Novo México, cercada por paisagens desérticas que não existem na Europa, Bettina encontrou a paz interior que lhe foi sistematicamente negada durante seus primeiros 30 anos na Alemanha. Sua rotina diária inclui meditação ao nascer do sol, cuidados com jardins medicinais, sessões terapêuticas com clientes locais e participação em cerimônias espirituais de comunidades indígenas que a aceitaram como membro honorário. Aos 73 anos, essa mulher, herdeira de um dos sobrenomes mais tóxicos da história moderna, conseguiu construir uma vida completamente desligada de suas origens familiares, demonstrando que é possível romper radical e definitivamente com legados históricos por meio de decisões pessoais extremas e coerentes com profundas convicções éticas. Os Eichmanns, herdeiros da logística do genocídio. Nos escritórios do Instituto Arqueológico Alemão, Ricardo Eichmann examina cerâmicas antigas de civilizações mesopotâmicas enquanto seu sobrenome ressoa simultaneamente nas salas de aula onde a história do Holocausto é ensinada a alunos que jamais associariam o discreto arqueólogo ao organizador de deportações em massa. Filho do homem que coordenou o transporte de milhões de judeus para campos de extermínio, ele construiu meticulosamente uma carreira acadêmica especializada em civilizações que floresceram milhares de anos antes da existência do nacionalsocialismo. Adolf Eichmann coordenou a deportação sistemática de milhões de judeus europeus para campos de extermínio do Escritório Central de Segurança do Reich, RSHA, entre 1941 e 1945. Suas responsabilidades logísticas específicas incluíam a organização de horários de trens, que transportavam entre 3 e 5 mil pessoas diariamente para Auschwitz, a coordenação administrativa com autoridades locais em países ocupados para facilitar reassentamentos e a gestão burocrática do saque sistemático de propriedades judaicas que financiavam parcialmente as operações de deportação. Eichmann redigiu pessoalmente a ata oficial da Conferência de Wannsee de 20 de janeiro de 1942, uma reunião onde 15 altos oficiais nazistas planejaram administrativamente o genocídio de 11 milhões de judeus europeus. O departamento RSHA-4B centralizou informações sobre as comunidades judaicas em todos os territórios ocupados, organizou a desapropriação sistemática de propriedades antes das deportações e coordenou com as autoridades ferroviárias alemãs o transporte em massa para centros de extermínio. Durante a ocupação da Hungria em 1944, Eichmann supervisionou pessoalmente as deportações mais intensivas de toda a guerra. Mais de 400 mil judeus húngaros foram enviados para Auschwitz em apenas 8 semanas, uma operação que surpreendeu até mesmo oficiais experientes da SS em genocídio com sua eficiência. Seu envolvimento não se limitou a seguir ordens superiores. Documentos judiciais do julgamento de Jerusalém revelam que ele expressou satisfação pessoal com a solução efetiva para o problema judaico e declarou que assumir a responsabilidade por milhões de mortes no túmulo lhe deu orgulho profissional. A especialização acadêmica de Ricardo em egiptologia e arqueologia do Oriente Próximo o levou por 4 décadas a dirigir escavações em Tel Halaf, Síria, projetos de pesquisa em Petra, Jordânia, e estudos sobre planejamento urbano antigo em sítios no Líbano. Seu escritório em Munique é decorado exclusivamente com mapas topográficos de sítios arqueológicos, fragmentos de cerâmica catalogados de acordo com cronologias milenares
e fotografias de equipes internacionais de escavação, onde ele aparece como um especialista técnico, nunca como uma figura histórica controversa. Seu distanciamento ideológico e emocional da família começou durante a adolescência, quando ele pesquisou de forma independente os crimes documentados de seu pai, lendo em bibliotecas públicas e arquivos judiciais alemães, sem apoio ou orientação dos pais. Enquanto seus irmãos mais velhos, Klaus, Horst e Dieter, desenvolveram interpretações que justificavam ou minimizavam a responsabilidade paterna, Ricardo desenvolveu uma compreensão crítica que o levou a rejeitar completamente qualquer relativização dos crimes genocidas. Klaus e Horst Eichmann não apenas defenderam publicamente a memória de seu pai, mas também fundaram organizações neonazistas na Argentina durante as décadas de 1960 e 1987 e 70. Promoveram ativamente a negação do Holocausto por meio de publicações clandestinas e saudaram Adolf Eichmann como um mártir do dever patriótico alemão, perseguido por uma conspiração sionista internacional. Klaus organizou reuniões de ex-membros da SS exilados de Buenos Aires. Distribuiu literatura antissemita e se correspondeu com grupos europeus de extrema-direita até sua morte em 1996. Ricardo não se comunica com esses irmãos desde meados da década de 1980, uma situação que ele descreve laconicamente como uma consequência inevitável de diferenças morais irreconciliáveis em relação à responsabilidade histórica e aos valores humanos básicos. A ruptura familiar não foi gradual, mas permanente. Sua última conversa telefônica com Klaus terminou quando ele chamou Ricardo de traidor do sangue alemão por trabalhar com colegas israelenses em projetos arqueológicos. Em 1995, ele se encontrou em particular com Zvi Aharoni, o veterano agente do Mossad que capturou Adolf Eichmann em Buenos Aires em 1960. O encontro, organizado discretamente durante a visita de pesquisa acadêmica de Ricardo a Israel, ocorreu nos escritórios do Instituto de Estudos Históricos de Jerusalém, sem cobertura da mídia ou testemunhas externas. A conversa durou 2 horas, não envolvendo pedidos de desculpas rituais nem repreensões dramáticas, mas sim uma troca de fatos sobre circunstâncias históricas e um reconhecimento humano mútuo de complexidades herdadas. Ricardo declarou após a reunião que compreendia plenamente a necessidade histórica da captura e execução do meu pai, embora eu pessoalmente me oponha à pena de morte por princípio. Esta declaração, publicada apenas em um periódico acadêmico especializado, ilustra sua abordagem intelectual a questões que outros descendentes abordam de perspectivas emocionais, vitimistas ou negacionistas. Ele rejeita sistemática e consistentemente convites da mídia comercial, ofertas de publicação de memórias familiares e propostas para participar de documentários sensacionalistas sobre o nazismo. Quando jornalistas o contatam por telefone sobre seu sobrenome, ele invariavelmente responde com uma breve declaração: confirmo o relacionamento, rejeito completamente os crimes do meu pai e peço respeito à minha privacidade profissional. Ele não dá longas entrevistas na televisão desde a década de 1990, período em que participou relutantemente de programas educacionais alemães sobre responsabilidade intergeracional. Seu escritório no Instituto Arqueológico Alemão reflete essa separação deliberada entre identidade profissional e história familiar. As paredes exibem exclusivamente material relacionado ao seu trabalho acadêmico, mapas topográficos de escavações, cronologias de civilizações antigas, fotografias de artefatos arqueológicos e bibliotecas especializadas em história do Oriente Próximo. Colegas que trabalharam com ele diariamente por décadas podem esquecer completamente seu sobrenome histórico, uma normalização profissional que Ricardo considera uma de suas maiores conquistas pessoais na construção de uma identidade alternativa. Durante escavações na Jordânia e no Líbano, Ricardo colaborou rotineiramente com arqueólogos israelenses sem seu sobrenome Eichmann, causando tensões profissionais significativas ou desconforto político. Seus colegas judeus valorizam exclusivamente sua expertise técnica em cerâmica antiga e contribuições científicas para publicações especializadas. O contexto acadêmico internacional permite a colaboração baseada na competência profissional em vez de identidades históricas herdadas,
uma demonstração prática de que é possível transcender sobrenomes comprometidos por meio de trabalho competente e conduta ética consistente. Ricardo Eichmann, aos 70 anos, continua trabalhando como pesquisador emérito em projetos sobre civilizações que floresceram milênios antes do nascimento de Adolf Eichmann. Entre cerâmicas mesopotâmicas de 4.000 anos atrás e ruínas sírias da Idade do Bronze, ele encontrou refúgio intelectual em períodos históricos onde os crimes do século XX ainda não haviam ocorrido e onde seu sobrenome não despertava memórias de deportações, câmaras de gás e sofrimento em massa. Sua dedicação à arqueologia representa uma escolha deliberada e sustentada para construir conhecimento científico sobre o passado distante, em vez de ficar obcecado pela história recente que tragicamente marca seu sobrenome, demonstrando que é possível herdar nomes comprometidos e, simultaneamente, construir legados acadêmicos respeitáveis com base no mérito individual e em contribuições positivas para o conhecimento humano. Niklas Frank, filho do governador-geral da Polônia. Niklas Frank é um dos descendentes diretos mais visíveis do aparato político nazista. Ele é filho de Hans Frank, que foi governador-geral da Polônia ocupada entre 1939 e 1945. Durante esse período, seu pai assinou e supervisionou medidas administrativas que facilitaram a criação de guetos, o uso de trabalho forçado, deportações em massa e a perseguição sistemática da população judaica. Hans Frank foi condenado à morte nos julgamentos de Nuremberg e executado em outubro de 1946. Niklas cresceu em uma Alemanha pós-guerra marcada pelo silêncio e pela reconstrução. Sua infância foi passada longe da figura paterna, mas sob o peso do sobrenome. Já adulto, desenvolveu uma carreira como jornalista e escritor. Ao contrário de outros herdeiros do Terceiro Reich, sua abordagem tem sido de confronto aberto com a história da família. Ele pesquisou exaustivamente o papel de seu pai na estrutura de poder nazista e publicou vários livros e artigos nos quais descreve com precisão a magnitude dos crimes cometidos por sua família. Seu trabalho é baseado em fontes documentais, arquivos familiares e diários pessoais. A coleta sistemática de dados permitiu que ele reconstituísse a carreira administrativa de seu pai durante a ocupação da Polônia. Hans Frank residia no castelo de Wawel, em Cracóvia, onde chefiava a administração civil do governo geral. De lá, ele assinou decretos que afetavam milhões de pessoas, incluindo ordens de segregação, deportação e repressão de comunidades inteiras. Niklas Frank dedicou grande parte de sua vida a disseminar essas informações por meio da mídia educacional. Ele participou de documentários e deu palestras em escolas e universidades alemãs, explicando a estrutura de poder do nazismo de uma perspectiva direta e familiar. Ele não busca notoriedade pública nem se apresenta como vítima. Ele usa seu acesso à documentação privada para contribuir com a educação histórica na Alemanha. Ao longo das décadas, ele manteve uma posição ativa no debate sobre responsabilidade intergeracional. Ele acredita que os laços familiares com criminosos de guerra não devem ser ocultados ou suavizados. Seu objetivo sempre foi mostrar como decisões tomadas por figuras como seu pai tiveram consequências diretas para milhões de pessoas e como essas decisões foram tomadas com pleno conhecimento dos fatos, dentro de uma estrutura racionalizada de extermínio. Niklas não tentou apagar seu sobrenome ou reconstruir uma nova identidade. Ele mora em Hamburgo, em um ambiente urbano distante de qualquer simbolismo relacionado ao passado de sua família. A vida cotidiana transcorre sem ostentação e sem exposição desnecessária. Participe de atividades relacionadas à memória histórica apenas em contextos educacionais ou de pesquisa. Ao contrário de outros descendentes que optaram pelo silêncio ou pelo distanciamento simbólico, ele integrou o conhecimento de suas origens à sua vida profissional. Ele não recebeu nenhuma indenização financeira nem manteve vínculos com estruturas patrimoniais ligadas ao nazismo. Sua relação com o pai foi estritamente histórica e documental, sem componentes emocionais ou revisionistas. Nas últimas décadas, ele foi consultado por acadêmicos, jornalistas e organizações educacionais interessadas na transmissão da memória histórica. Seu depoimento foi incluído em produções audiovisuais e materiais educacionais, não como uma forma de redenção pessoal, mas como parte de um esforço coletivo para entender as dimensões sociais e familiares do regime nazista.
Niklas Frank representa um caso particular entre os herdeiros do Terceiro Reich. Ele não administra fortunas, não dirige fundações, não participa de debates ideológicos. Sua contribuição foi estritamente documental. Sistematizou a história de seu pai, apresentou-a publicamente e registrou seu impacto dentro das estruturas administrativas do regime. De sua posição, ele mostrou que o confronto com o passado pode assumir formas racionais e objetivas, sem drama ou negação.